Muito bom dia a todos, sejam muito bem-vindos. Hoje cumprimos aqui mais uma edição da OVBEJA, no nosso segundo dia. Hoje temos a nossa conferência onde vamos falar de mais futuro e de mais impacto social. Chamamos ao palco o Dr. João Pedro Cascalheira, coordenador da Incubadora de Inovação Social do Baixo Alentejo, e a Dra. Paula Mira, diretora da ACOS, Associação de Agricultores do Sul. Sentamos. Olha, pedimos desculpa, nós sentamos, que depois podemos ficar cansados. Primeiro que tudo, queríamos agradecer e só fazer aqui uma pequena sessão de boas-vindas. Era importante que fizéssemos aqui uma pequena apresentação e um pequeno prólogo daquilo que se vai passar aqui hoje. Portanto, vamos realizar a terceira conferência de inovação social na OVBEJA. Isto é de uma enorme responsabilidade, porque realmente trouxemos um tema novo para um espaço onde normalmente se fala de agricultura, e perceber o impacto humano e social que a agricultura tem é muito importante. A agricultura é das ações humanas que mais importância e mais impacto tem na vida das pessoas. E tem esse impacto de forma muito clara no nosso território, quer seja através da criação de emprego, da criação de riqueza, nos problemas sociais com que nos deparamos, nomeadamente a questão da migração, nomeadamente os desafios ambientais e todos os outros que nós podemos de alguma forma assumir como resultado desta ação que acaba por ser primordial neste território, que é a ação da agricultura. Queria fazer aqui também uma palavra à Ana Carapinha, que não estando aqui, é importante, peço um aplauso para ela também, porque é um elemento importante sempre nesta dinâmica. Queria começar por agradecer a todos os que aceitaram vir a falar hoje sobre mais futuro e mais impacto social. E realmente esta questão do impacto social tem sido muito discutida. Aliás, está ali o Filipe Almeida, sabe, praticamente só falamos de impacto. O que é este impacto? Vamos medir impacto. E toda a gente fala em impacto. E acho que temos que dar uma forma, também por isso foi o tema que trouxemos aqui, mas não foi porque queremos medir impacto. Foi porque queremos perceber qual é a importância do impacto, de medirmos o impacto. E esta palavra que estamos sempre a dizer, de que forma é que ela é decisiva naquilo que nós fazemos no dia-a-dia. De que forma é que nós mudamos a vida das pessoas e das comunidades e dos territórios? E como é que nós conseguimos que essa mudança seja de tal forma transversal e profunda que permita que o território se transforme e se possa também ele próprio transformar em algo que nós queremos como mais positivo e atrativo? E esta questão da atratividade está muito ligada à questão do impacto. Porque o impacto só tem realmente sucesso se trouxer esta atratividade, se fizer com que os projetos que criamos no dia-a-dia tenham esta capacidade de nos querer levar a um lugar. Dizíamos ali há pouco esta questão de que a ISBA é uma ideia em movimento, é uma ação partilhada. E realmente é isso que aqui estamos a fazer, porque o impacto principal que temos que medir em territórios de baixa densidade como este é o impacto de nós conseguirmos criar redes de parcerias, de unir as comunidades. Porque se nós não unirmos as comunidades, nós não conseguimos de forma nenhuma garantir o sucesso dos nossos projetos. Não temos pessoas suficientes, não temos conhecimento suficiente. E isso é importante que nós, juntando todos, consigamos criar aqui uma dinâmica completamente diferente. E, portanto, esta é a base daquilo que nós queremos falar aqui hoje. É também, de alguma forma, o mote para pensarmos sobre o que é esta questão do impacto e como é que ele pode ser importante para o nosso futuro. De alguma forma, trazê-lo para a conversa do dia-a-dia e percebermos a importância de medirmos e avaliarmos aquilo que todos fazemos sem qualquer tipo de problema. Penso que isso seria muito importante. Calme já. Hoje poupámos a nossa Maria João ao trabalho de me controlar a mim e à Paula Mira. E, portanto, queria agradecer desde já a presença de todos. É muito importante, e é muito importante que num dia 1 de maio tenhamos uma casa muito bem composta e que tenhamos trazido aqui um painel interessantíssimo para podermos falar sobre estes temas em Beja e na centralidade também que queremos para esta cidade e para este município. Muito obrigado a todos. Bem, em primeiro lugar, agradecer mais uma iniciativa que está aqui bem presente, bem patente, e agradecer a presença dos oradores para falar realmente sobre o impacto e sobre a inovação e, sobretudo, pessoas.
O João diz que eu falo muito, mas eu não posso realmente não falar das pessoas. Porque tudo isto existe porque há pessoas. E nós servimos as pessoas, mas as próprias pessoas têm que servir a elas próprias. Eu estou sempre a debater-me todos os dias por onde ando e a falar com um bando de gente de variedíssimas áreas e estou sempre a falar ao nível da questão da inovação social. Isto vai entrando. Isto vai furando. As pessoas vão retendo que realmente, eu sou sincera, foi a ideia da Ana e do João. Eu andava não sei aonde, quando, o que é que achas? É para já. Não podemos perder tempo. Agora, uma feira da responsabilidade social, numa Oviebeja, que já não é só para agricultores, para o pessoal do agroalimentar, não, estão aqui várias áreas presentes. Felizmente, a direção da ACOS teve abertura, desde o primeiro momento, há 3 anos, de receber realmente esta nova área, que é fundamental. Mais uma vez agradada, eu estava a dizer ali aos nossos colegas de painel, ainda temos muito trabalho pela frente, ainda temos muita pedra para partir, mas não vamos desistir. Pronto, e portanto, eu falo agora como empresária, ok? Porque eu acho que os empresários, como se diz cá no Alentejo, têm que se fazer a jeito. Não se pode olhar para o nosso umbigo só. Temos que pensar muito mais além. A incubadora de inovação social tem esta missão e há de ter ao longo do tempo, não é? Para sempre. É para picar as pessoas que realmente temos que mudar o chip, temos que mudar as mentalidades e temos que atrair pessoas maravilhosas que acreditem que no Alentejo é o melhor sítio do mundo para se viver. Não desfazendo nos Açores e não desfazendo na Andaluzia, caros colegas, ok? Temos sítios maravilhosos para se poder viver, para além das grandes cidades, atafolhadas de gente. Então vamos parar para pensar. E, portanto, inovação social é tudo isso. Portanto, mais uma vez, obrigada, mas olhem, moços, façam-se a jeito, porque orientem-se, como eu costumo dizer por aí, não é? Porque temos muito trabalho para fazer. Obrigada mais uma vez. Muito bem, continuamos, cumpriram na íntegra aquilo que foi-vos pedido. Continuamos com o nosso painel. Vou chamar ao palco Maria João Ruela, consultora dos assuntos sociais, sociedade e comunidades da Presidência da República. Vai ser a nossa moderadora. Seja bem-vinda, Maria João, mais uma vez. Obrigada. Chamo também Wanda Martins, administradora da Fundação EDP, responsável pela inovação social. Bem-vinda, Wanda. António Lima Cardoso Ventura, secretário regional da Agricultura e Alimentação do Governo Regional dos Açores. Seja muito bem-vindo. Filipe Almeida, presidente da Estrutura de Missão Portugal Inovação Social. Bem-vindo, Filipe. Tiago Teotónio Pereira, vogal executivo do Alentejo 2030. Obrigado. E Angel Vázquez Carrasco, não sei se estou a pronunciar bem, Agência de Gestão Agrária e Pesqueira de Andaluzia. Bem-vindo, boas conversas. Até já. Bom dia, creio que eu vou ficar só aqui em pé para esta abertura, já me sento junto com este painel de luxo de convidados para na próxima hora conversarmos sobre estes temas que tanto o João como a Paula já apresentaram. São temas que se relacionam com o desenvolvimento sustentável, tudo isto, impacto social, mais futuro, pessoas, coesão territorial, tem a ver com os princípios do desenvolvimento sustentável. E a minha ideia é que consigamos aqui mostrar e refletir como últimos tempos, para colocar uma primeira ronda de perguntas aqui aos convidados e depois sim vamos falar dos temas mais, em que são cada um deles mais especialistas.
E começando aqui pela Wanda, da Fundação EDP, ela é a responsável. Mas eu queria começar por lhe perguntar, esta questão da transição energética, nós não falávamos muito nela no nosso dia-a-dia até à última segunda-feira, em que percebemos que, enquanto sociedade, talvez não estejamos assim tão preparados para os desafios que já estamos a enfrentar. E eu queria, no fundo, pedir-lhe uma reflexão sobre aquilo que vivemos todos em conjunto. No fundo, aquilo que a Fundação EDP está a fazer no terreno, presumo que seja ajudar as pessoas nessa transição, mas há muito caminho pela frente. Bom dia a todos, é um prazer estar aqui. Também começo por agradecer o convite à Incubadora de Inovação Social do Baixo Alentejo, e é maravilhoso poder partilhar aqui, fazermos esta conversa com pessoas que partilham estes objetivos e que acreditamos, temos a mesma convicção de que, de facto, o investimento nas pessoas, nos territórios, na inovação social, são fundamentais para criarmos um futuro justo e sustentável. É verdade que esta semana foi uma semana que nos demonstrou a importância cada vez mais estratégica da energia, como isso impacta nas nossas vidas. Na EDP, e nomeadamente na Fundação EDP, acreditamos que é fundamental investir neste tema da transição energética, porque já tínhamos percebido que era estratégico. Eu acho que o que aconteceu esta semana a nível ibérico deixou muito claro a importância da energia, e de um ponto de vista de responsabilidade social, trabalhamos na Fundação EDP para realmente capacitar a sociedade como um todo para este caminho. Não é fácil, temos que admitir, não é um tema fácil, independentemente do problema que tivemos esta semana. É um tema que, de um ponto de vista estratégico, temos que trabalhar, porque impacta nas nossas vidas e na economia como um todo. E, portanto, na Fundação temos várias ações, nomeadamente uma ação, um programa que é o EDP Energia Solidária, que fez o ano passado 20 anos, que é um programa que nos orgulhamos, porque é mais do que uma linha de apoio, é um compromisso com as pessoas, com os territórios, com a inovação. E em 2023 foi revista a política de investimento social do Grupo EDP, que considerou, muito bem, que era fundamental alinhar o trabalho das fundações. Portanto, temos uma fundação em Portugal, no Brasil e em Espanha, e depois temos investimento nos cerca de 30 países onde estamos presentes. E a política foi completamente alinhada para uma transição energética justa. Ou seja, além de acontecer uma transição energética, que sabemos que temos que caminhar neste sentido, não queremos que ninguém fique para trás. E, portanto, estamos a trabalhar, nomeadamente com a Incubadora do Baixo Alentejo, no sentido de capacitar as entidades sociais e ambientais neste caminho, que entendam como é que é esta transição e incluindo a inovação social nos seus projetos. E, portanto, é um trabalho que estamos a ver que tem tido um impacto muito positivo. Portanto, começámos a trabalhar em 2023, os projetos de 24 demonstravam já esse investimento que as entidades fizeram, e agora em 25 continuamos. E, portanto, isto é um trabalho que é necessário investir a médio e longo prazo. Partilho, eu tenho responsabilidade em Portugal, mas também em Espanha, sou ibérica, e, portanto, também faço esse programa em Espanha, e estamos a trabalhar, de um ponto de vista ibérico, nesta capacitação. Maria João, é cada vez mais urgente, e percebemos todos que, independentemente da responsabilidade de fundações, organizações, empresas, é uma responsabilidade de todos nós, com as nossas opções de consumo, de hábitos, e, portanto, acredito que isto é um caminho de futuro. Já vamos detalhar mais esses projetos, e nomeadamente os projetos que estão sendo desenvolvidos aqui nesta região do país. E eu aproveito o facto de ter aqui não só o Secretário Regional da Agricultura dos Açores, como também um antigo deputado, ex-deputado ao Parlamento. Nós ontem, não sei, mas eu passei a noite a assistir ao debate entre os dois principais candidatos a Primeiro-Ministro e, entre outros, a agricultura e o desenvolvimento de uma agricultura sustentável não foi um tema nem uma preocupação, também não foi a educação, não foram as migrações, não foi a coesão territorial. Como é que se justifica este facto? Ora,
pergunta de €1.000.000. Ora, muito bom dia, muito obrigado. Eu a seguir faço perguntas mais fáceis sobre a agricultura sustentável e os modelos nos Açores e aqui. Muito obrigado pelo convite à incubadora, muito obrigado ao engenheiro Rui por voltar a convidar os Açores a estarem presentes nesta feira. De facto, os Açores e o Alentejo têm muito semelhante e é importante aproximar as duas regiões. Cumprimentar os colegas de painel, cumprimentar os técnicos aqui presentes, os produtores, as senhoras e os senhores também presentes. Bom, eu acho que a sociedade evoluiu de maneira a esquecer-se que há um fator estruturante e fundamental para a espécie humana viver no planeta Terra, que tem que se alimentar. As pessoas esqueceram-se, é tão a facilidade com que os alimentos, tão acessíveis os alimentos, que esqueceram-se que alimentar é um fator do dia a dia e é fundamental. E a primeira função da agricultura é produzir alimentos. Ora, se ligarmos a existência da espécie humana com a existência de alimentos, vemos a importância fundamental da agricultura. É a primeira prioridade do ser humano, devia ser assegurar uma alimentação saudável, haver disponibilidade de alimentos. Aliás, o preço dos alimentos leva-me a dizer que é a ação mais democrática que nós temos no mundo, aliás em Portugal, porque há alimentos para todos os preços. E se nós só percebermos a ausência de alimentos quando há uma crise, uma pandemia, uma guerra, aliás a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, a agricultura voltou a ter importância no pós-guerra, da Primeira e Segunda. Temos uma espécie também de guerra global, mas ainda não sentimos, de facto, a ausência de alimentos ou esta limitação de alimentos. A pandemia trouxe-nos também à consciência daquilo que é a importância. Ora, a alimentação é um tema tão importante para a existência da espécie humana que há desafios de futuro, designadamente o aumento da população mundial e a nossa presença como habitantes deste planeta Terra. Estamos a acelerar, de facto, uma mudança climática. Temos de ter uma consciencialização das práticas agrícolas, mas parece que isto passou para o secundário, porque o imediatismo é a espuma do dia. Foi o apagão, amanhã o que é que será? Não sei. E, portanto, eu acho que também há aqui uma responsabilidade muito grande, permitam-me dizer isso, da comunicação social. A comunicação social educa as pessoas para o tema que lhes interessa. E se a agricultura não for um tema mediático, as pessoas não têm a noção que a agricultura é importante. Eu penso que há uma responsabilidade de comunicação, porque nós temos uma comunicação social muito sensacionalista. Exatamente. Ou seja, é pela negativa, sempre pela negativa. E lá encontramos um programa ou outro pela positiva, pela inovação, e depois são painéis de comentadores que baralham a opinião pública toda. Portanto, eu acho que é preciso um mediatismo da agricultura, centrando a agricultura, porque a agricultura está no centro das nossas vidas, não temos qualquer dúvida. Por vezes, nós esquecemos disso. E como também, depois há outro aspecto político aqui, que são cada vez menos os agricultores. Não trazem votos, é isso? Exatamente, ora bem, cada vez menos agricultores, as explorações aumentaram diária, mas os produtores agrícolas são menos. E isto leva a que haja também aqui algum, entre aspas, esquecimento da agricultura. No caso dos Açores, a agricultura ainda continua a ser muito mediática, o que é importante. Mas é preciso que o todo nacional tenha essa importância. Ora, o esquecimento resulta também daquilo que é a formação das nossas crianças e dos nossos jovens. Eu, por vezes, irrita-me, o termo é este, porque nós temos alguns professores, que fazem uma contra-informação a uma grande parte dos alimentos e não uma educação para a alimentação. Por vezes, nas nossas escolas, a temática é o leite faz mal à saúde, a carne faz mal. E, portanto, são alimentos fundamentais para a nossa existência. Eu acho que é preciso repensar de uma ponta à outra, desde a educação e a comunicação,
para a questão da agricultura ligada à alimentação. Obviamente tem outros aspectos de sustentabilidade, mas a alimentação, nós só estamos aqui, ninguém vai a um teatro ou ver uma partida de futebol com o estômago vazio. Às vezes esquecemos disso. Portanto, eu acho que é tão fundamental como hoje. Eu hoje tive que tomar um pequeno almoço para estar aqui. Como todos nós. E por vezes nós esquecemos isso. E a sociedade tão presente, tão urbanizável, com tantas lojas de acesso de alimentos, por vezes esquece o que é que está por trás da venda desses alimentos. Já vamos então explorar esse lado que interessa da agricultura. Eu sei. Filipe, ok. Uma das questões, e nesta espuma dos dias, que não é tão de espuma quanto isso, porque infelizmente é uma questão que já tem meses e anos, a questão da guerra e a questão do investimento e do dirigismo dos orçamentos para investimento em defesa. Uma das críticas que é feita, ou uma dos argumentos contra esse tipo de opção política, prende-se com o esquecer o que é o social. A Portugal Inovação Social e todos os projetos e instrumentos que tem desenvolvido tem-se sentido mais esquecida com esta mudança dos tempos? A resposta pode ser binária, sim ou não, mas eu vou desenvolver um pouco mais do que isso. Não era assim, não, era só um enquadramento, uma reflexão neste... É isso. Para simplificar, podia ser binária, mas não será. Bom dia a todos, muito obrigado pelo convite. Quero felicitar e agradecer à ACOS também, que é a nossa anfitriã aqui no espaço, e agradecer à ISBA o convite. E teremos oportunidade de falar também do trabalho que se faz aqui, presumo que mais à frente na conversa. E indo diretamente à resposta, não acho que esteja esquecida. Nós temos que ver isto em várias perspectivas. Por falar em guerra, na Segunda Guerra Mundial, quando em Inglaterra foi necessário fazer cortes radicais em várias áreas governativas e vários ministérios, quando chegou o Ministério da Cultura, Winston Churchill disse: não, nesse não se toca. E quando perguntaram porquê, ele disse: sem cultura, para que a guerra? Portanto, a perspectiva é uma perspectiva boa e inspiradora para muitas coisas. Nós temos que saber o que é que estamos a defender. Se esvaziarmos tudo o resto e nos ocuparmos apenas da nossa defesa, amanhã estamos a defender uma sociedade desmembrada, vazia, que nem sequer tem substância que mereça ser defendida. Então as duas coisas vão juntas e, desse ponto de vista, não sinto que a inovação social esteja esquecida. Depende de quem é que é o agente que esquece. Mas não sinto que ela esteja desprovida de energia, antes pelo contrário. Vejamos, a inovação social, quando falamos de inovação social, estamos a falar de experimentação de soluções novas para problemas sociais, para desafios coletivos, os que existem e os que venham a existir. Soluções que, em geral, são testadas e nascem a partir de movimentos da sociedade civil, de organizações sociais, da comunidade. E que são, em geral, também acompanhados por cofinanciamento, não só público, mas de outras entidades privadas, como a Fundação EDP e outras fundações, empresas, municípios. Nada disso desacelerou, antes pelo contrário. Tudo isso continua a acelerar a grande velocidade. Temos mais empreendedores, temos mais organizações sociais com novas narrativas e novos métodos a testar novas soluções. Na Portugal Inovação Social, como iniciativa pública que mobiliza fundos europeus para financiar estes projetos, nós continuamos com uma imensa procura. Já no Portugal 2030, só com as verbas do Portugal 2030, já aprovámos 461 candidaturas, mais de 80 milhões de euros e mais de 20 milhões de euros de investimento social, e tudo isso aconteceu no último ano. Portanto, não desacelerou, temos mais investidores, mais projetos, mais empreendedores. Onde é que estão as dificuldades? As de sempre. É que depois, como dizia o Sr. Secretário Regional, chegamos também no plano da decisão política, e a decisão política está tão distanciada destas comunidades e destas prioridades que se ocupa de outros temas, como ontem ouvimos também, e depois não se fala da educação, que é o princípio que nos permite a todos estar dentro desta sala, sem o qual nenhum de nós aqui estaria. Nenhum de nós aqui estaria sem pequeno almoço e sem educação. Não é? Estamos de acordo? Pronto. Então,
o primeiro pequeno almoço para poder aprender. mas, sim, e depois o almoço, não nos esqueçamos, estamos em Beja também. Mas quer dizer, mas são dois temas essenciais. Se nós eliminarmos esses dois, estamos a falar de uma sociedade vazia. E, portanto, desse ponto de vista, deixa-me só dizer só mais uma coisa. Qual é o contributo, e já agora aproveitando as questões provocadoras que também fizeste, em relação à inovação social, o que é que eu acho que é o contributo importante da inovação social para estes desafios que nós estamos a viver? Nós estamos todos a viver desafios muito complexos e há alguns que nós ainda não conseguimos visualizar, mas todos eles nos obrigam e nos forçam a fazer escolhas. E uma das escolhas que temos que fazer, e estamos a ter que fazer, é a escolher como queremos viver no futuro. E a inovação social é uma das respostas mais poderosas que podemos desenvolver. E o que ela nos ensina, e que pode ser muito poderoso para todas estas respostas, é que ela é tão mais poderosa quanto mais envolvida estiver a comunidade. E a inovação social provoca a melhor das missões que podemos aspirar, que é encurtar distâncias. Não há inovação social sem as pessoas estarem mais próximas umas das outras, sem se conhecerem, sem trabalharem em conjunto. E os projetos mais inovadores e mais sólidos nascem dessa ligação. Ora, a partir do momento em que nós conhecemos o outro e o outro está mais próximo de nós, em situação de crise, nós também nos conseguimos ajudar melhor. Claro que a inovação social não nos vai salvar de um apagão. Mas salva comunitariamente se nós estivermos mais ligados e soubermos quem é o nosso vizinho do segundo esquerdo, entre outras coisas. Portanto, essa é uma aprendizagem que também fazemos com a inovação social. Estarmos mais próximos, encurtar distâncias para conseguir dar resposta a estes desafios. Obrigada. Tiago Pereira, da CCDR do Alentejo e também vocal executivo do Alentejo 2030. E, no fundo, esta questão que eu coloquei ao Filipe acaba por ter um reflexo naquilo que são as opções estratégicas que vêm em termos de apoios comunitários e como homem do dinheiro, homem de gestor de fundos, ou pelo menos de disseminação de fundos para desenvolvimento de uma região, eu queria perguntar se de facto estas alterações e esta nova realidade está também a alterar as opções desse ponto de vista e as prioridades na escolha dos objetivos a serem financiados. Está e é bastante atual. E isso ilustra uma coisa que a Maria João não tocou no início, disse que o painel era excelente a começar pela moderação e por isso fica aqui essa prova. Agradecer muito o convite da Incubadora de Inovação Social do Baixo Alentejo e à sua fantástica equipa e que nos fazem sempre sentir em casa, não é? É sempre este sentimento de quando aqui estamos, falamos como se estivéssemos a falar das nossas casas. E o mesmo também acontece em relação à ACOS, que é um fantástico parceiro, caro Rui Garrido, continuo com esse entusiasmo. Em relação ao NERB, também está ali o David Simão, são parceiros que de facto nos fazem acreditar no território. E nos fazem acreditar numa ideia que tenho defendido e que alguma coisa se tem escrito sobre ela, mas este projeto é verdadeiramente inspirador sobre o direito e a liberdade de ficar no local. Isto é, de nós podermos trabalhar a nossa comunidade e a partir dela termos o direito de poder aqui ficar, de constituir aqui família e de poder trabalhar, criar valor. E isso só acontece se tudo à volta, se o ecossistema também puder ter os instrumentos de financiamento, se puder ter as oportunidades que existem noutros locais e por isso é que serve a política de coesão. Ela foi inventada precisamente para corrigir as disparidades do mercado único, não é? Ela é criada para corrigir disparidades e, no fundo, projetos como estes ajudam-nos a cumprir a nossa missão máxima, que é de dar o mesmo nível de oportunidades em todo o território. Claro que este desafio se tem complexificado, não é? E a guerra, as tarifas vão complexificando este desafio e claro que a própria orientação política e estratégica da União Europeia é muito importante. O Estado-membro tem que ter uma palavra forte e decisiva, mas as decisões que são tomadas no Conselho Europeu, não é? A iniciativa legislativa é da Comissão, mas as decisões são adotadas pelo Conselho, depois têm um forte impacto na construção dos regulamentos que, por exemplo, fizeram com que todos os programas
tivessem um eixo dedicado à inovação social muito fruto da experiência portuguesa, não é? E porquê? Se nós nos recordarmos, na discussão e no fecho deste ciclo de programação para 21 e 27, qual é que era o grande tema da União Europeia? Pilar Europeu dos Direitos Sociais. Cimeira do Porto. E isso marcou decisivamente um conjunto de políticas. Claro que agora estamos numa altura de reorientação e de reprogramação estratégica. A Comissão Europeia, e por isso é que disse que era muito atual a pergunta e faz-me falar sobre temas que de facto ainda estão em construção e que é útil nós podermos falar aqui e podermos desabafar. Já que nos sentimos em casa, também temos o privilégio de podermos desabafar. A Comissão Europeia apresentou no dia 1 de abril uma proposta de alteração dos regulamentos da política de coesão, que basicamente aquilo que cria são novas 5 prioridades, muito nas áreas da defesa, habitação, e tem uma prioridade nova sobre a gestão dos recursos hídricos, muito em torno também das questões da seca no sul, mas também do reaproveitamento dos recursos hídricos, e que basicamente aquilo que faz é todo o dinheiro que for colocado nestas novas prioridades vai ter um conjunto de novas vantagens. Pré-financiamento, cofinanciamento a 100%, a possibilidade dos programas poderem encerrar um ano mais tarde, e isso vai fazer necessariamente, com aquilo que venha a ser adotado pelo Conselho, e por isso é que neste momento estamos numa fase ainda de discussão desta proposta, que os programas, quer os regionais, como o programa do Alentejo, como também os programas nacionais, que são muito importantes e do qual dependem cerca de 90% do investimento público que é feito em Portugal, é suportado por fundos comunitários. Vai fazer com que, necessariamente, esse investimento seja reorientado para estas áreas. Claro que há aqui um papel muito importante que eu já referi do Estado português, mas a construção de estratégias regionais fortes e sólidas nesta altura e atuais são muito importantes. Por exemplo, no Alentejo estamos a fazer uma alteração cirúrgica na nossa estratégia de especialização inteligente e que vai ser colocada em consulta agora, precisamente para reorientarmos uma parte do investimento que é feito em investigação e desenvolvimento para as áreas da saúde. Precisamente porque sentimos que vai haver uma canalização muito fácil para as áreas do espaço e defesa, e que é uma área muito importante e relevante no território do Alentejo e todo o cluster aeronáutico, mas, por exemplo, com a construção do novo Hospital Central do Alentejo e com a estruturação do cluster biomédico do Alentejo, vai fazer com que nós tenhamos que colocar também mais dinheiro, mais recursos nessas áreas. E por isso, em suma, claro que a definição estratégica da União Europeia é importante, mas, no final do dia, o Estado português tem que ter voz, a região tem que ter voz, e os agentes locais e comunitários também vão ter que ter voz. E por isso é que nós também estamos cá para isso. Obrigada. Eu pedi a cooperação transfronteiriça ao ANREL, permitindo-me falar em português, porque eu não vou arriscar a ser gozada pela plateia numa tentativa de falar outra língua, ou castelhano. Espero que me compreenda. Tivemos um exemplo esta semana do que é esta cooperação entre Portugal e Espanha, um exemplo que corre bem habitualmente, correu mal um dia. Falamos de uma área vital que é a energia e o abastecimento elétrico dos dois países, mas há, na área concreta em que trabalha, outros exemplos. Sim. Bueno, muito obrigado pelo convite, o primeiro, a ACOS, a ISBA. É um prazer, como sempre, estar aqui no Vivella. Eu não falo português. Eu percebo quando você fala devagarinho, mas eu não falo. Então eu vou tentar falar espanhol, que sei. Perceben mesmo. El ejemplo del apagón de esta semana es un ejemplo que nos hermana como estamos, como siempre, ¿no? Portugal y España es uno. Yo soy recién llegado a la zona transfronteriza de España y Portugal, antes era de mar interior, pero me he dado cuenta cuando vivo en Huelva
que somos mucho más parecidos. Me une más ahora a Portugal, en muchos sentidos, que a otras zonas de España que están mucho más lejos. Entonces, con el apagón era un ejemplo concreto. El proyecto que coordino, yo pertenezco a la Junta de Andalucía, una agencia de gestión agraria y pesquera. El proyecto Raya es otro ejemplo más de coordinación entre España y Portugal, en el que por el momento estamos teniendo mucho éxito de coordinación. Es algo que me sorprendió, también un proyecto, ya relacionándolo con la innovación social, es un proyecto que nació como agrario, era un proyecto de innovación agraria. Cuando la gente lo presentábamos, lo primero que hicimos fue presentarlo en todo el territorio y se presentaba. Nos preguntaban, ¿qué es agrario? Agrario es solamente agricultura, es solamente agricultura con pecuaria, agricultura pecuaria y forestal, y nosotros decíamos, no, agrario es todo. Estamos en un mundo rural, cualquier desafío, estábamos buscando desafíos del mundo rural. Cualquier desafío que aparezca es un desafío agrario, porque en el mundo rural hay personas que tienen desafíos diferentes. Cuando tomamos todos esos desafíos y los llevamos a una segunda fase, que lo llamábamos hackathons, los hackathons era que muchas personas buscan soluciones para esos desafíos. Fueron 3 sesiones. Cuando se hacen esas 3 sesiones, siempre hablábamos de innovación, y cuando hablamos de innovación son imágenes como estas que tenemos detrás. Pensamos en drones, pensamos en inteligencia artificial, surge todo allí. Y la parte de inteligencia artificial, de nuevas tecnologías, hay muy poca gente. Bueno. Turismo agrario, hay gente. Innovación social, hay mucha gente. Tanto que en el tercer hackathon que hicimos, el proyecto ganador fue el de ISBA, también porque estaba muy bien trabajado, pero era un proyecto de innovación social. ¿Y por qué también? Toda la reunión en el territorio se percibía que había una necesidad de innovación social. Se nos unían los agentes sociales, no eran solamente las autoridades que estaban presentes en el territorio. Acudían agentes sociales a sus propias necesidades y unas necesidades, a unos desafíos que iban más allá de lo puramente agrario, lo puramente tecnológico. Entonces, eso nos dio cuenta que teníamos que cambiar y que esa apertura era algo muy necesario, y llegó hasta el final de que fue la solución más votada, ¿no? También es verdad que seguimos teniendo muchos desafíos. Hay sectores sociales, algunos de los que se han mencionado, a los que todavía no conseguimos llegar. Es un territorio muy amplio, estamos en toda la frontera de Andalucía con Portugal. Llegamos bien a nuevas generaciones que trabajan con nuevas tecnologías, es fácil comunicarse, toda la semana estamos trabajando online, pero hay otras personas mayores a los que no conseguimos llegar. Tenemos colectivos migrantes que también son importantes cada vez más en ambas zonas, tanto en España como en Portugal, que todavía no hemos conseguido llegar. Eran dentro de los objetivos del proyecto, teníamos estos colectivos como objetivo. El colectivo de las mujeres también es otro colectivo específico al que sí que aparecen. Cuando estábamos mirando los indicadores, tenemos más mujeres que hombres, sin buscarlo, en nuestro. Pero aún así hay algunas partes, sobre todo en las zonas rurales, que nos falta. Seguimos teniendo una parte social muy importante y a la que no conseguimos llegar, pero vamos a seguir intentándolo. Okay. Já vamos falar do futuro desses projetos e das ideias que há para a frente, para continuar, mas vamos recentrar então, falámos do país, falámos do mundo, vamos recentrar aqui no território, no Alentejo, e pegando no projeto que a Wanda estava a falar, da energia solidária. O que é que está a acontecer, financiado ou parcialmente financiado pela Fundação EDP, aqui no Alentejo? Interessa às pessoas que aqui estão saber e conhecer, e como é que podem, eventualmente, também concorrer a algum tipo de financiamento para os seus projetos. Maria João, isso é uma excelente dica, que é partilhar com todos que neste momento estão abertas as candidaturas para o EDP Solidária, EDP Energia Solidária 2025. E, portanto, através do site da Fundação EDP, podem ver o regulamento e apresentarem uma candidatura. Também dizer que
Como sabemos que este tema é complexo, nós mudámos um pouco o programa e temos uma fase mais fácil de apresentação de candidaturas e depois só as melhores candidaturas é que terão que apresentar mais documentação. Portanto, desafio os presentes a apresentarem uma candidatura. Acreditamos que é de facto com o trabalho das comunidades, empoderando as comunidades, que esta transição energética acontece. Não existe transição energética sem coesão social e, portanto, aqui é claramente fundamental apostarmos na inovação social. Precisamos de inovação tecnológica, mas, acima de tudo, precisamos de inovação social. Como o Filipe disse, o testar, o experimentar é fundamental. São momentos de co-criação e, portanto, este programa é a nível nacional, temos projetos, portanto, temos agora em curso um projeto aqui no Baixo Alentejo, com a Associação Al-Sud, que é o Eco Comunidade Guadiana, em que é um projeto em que recebeu apoio para a aquisição de uma viatura elétrica, bicicletas elétricas e vão sensibilizar crianças e jovens sobre o tema da conservação do património natural do Val do Guadiana. E, portanto, este programa abrange não só o tema da transição energética, mas também da sustentabilidade como um todo, a economia circular. E, portanto, é fundamental tratarmos estes temas de uma forma holística, bem abrangentes. Só assim é que acontece a tal mudança. Mas eu queria também referir um tema que também já foi comentado pelos meus colegas desta mesa redonda, que é o tema da educação. A educação é um pilar estratégico no trabalho da Fundação EDP, porque acreditamos que é através da educação que a transformação acontece. E, portanto, apostamos nos vários grupos etários e trabalhamos de uma forma próxima com estes jovens. E, portanto, temos um programa que se chama Escola da Energia, em que levamos workshops às escolas e para os mais pequenos explicamos como é que se produzem as várias formas de produção de energia, das energias verdes, através dos sentidos, o que é muito interessante. Portanto, os mais pequeninos aprendem e levam isto para casa. E, portanto, isso é um projeto a nível nacional? É um nível nacional. Qualquer escola se pode candidatar, inscreve-se no site da Fundação EDP e nós este ano temos previstos cerca de 300 workshops. E é extremamente importante, porque além da formação que damos aos jovens, é depois esta é a mensagem que chega aos pais, aos avós, e, portanto, criamos aqui um ciclo de formação fundamental. Depois trabalhamos com os mais velhos, não é? Em bootcamps, em que desafiamos os jovens, porque os jovens são o futuro. São eles que têm esta responsabilidade que vem a seguir e, portanto, acreditamos que é fundamental apostar nos jovens. E trabalhamos com os jovens a pensar temas que são fundamentais para a sociedade, nomeadamente pensarmos nos trabalhos verdes. Que trabalhos verdes é que temos estamos a preparar? E estamos a realizar estes bootcamps também a nível nacional e vamos realizar também aqui no Alentejo. E só mencionar, por fim, a parte dos universitários. São os próximos decisores e, portanto, é fundamental envolvermos os universitários também neste caminho. E, portanto, temos um programa para os universitários para que apresentem ideias para desenvolver as suas zonas de origem. Ou seja, o projeto é lançado nas universidades, mas queremos é que apresentem projetos das suas zonas de origem, para que o interior, de facto, tenha este desenvolvimento. Claro. Ou seja, só envolvendo toda a parte, todo o território, é que nós conseguimos ter esta mudança sistémica. E, portanto, temos vários projetos a nível nacional com este impacto, seja no ponto de vista de educação, seja também de transformação e com a ação e com o apoio das incubadoras, nomeadamente com a ISBA, que agradecemos esta colaboração que é fundamental. Obrigada. A agricultura nos Açores e no Alentejo é muito diferente, mas quando falamos em produção agrícola sustentável, não será assim tão diferente, digo eu, e pergunto-lhe, na sua opinião, qual o papel que a tecnologia e até a inteligência artificial, que já está a ser utilizada na produção agrícola, têm para este caminho que será inevitável numa transição ambiental mais justa e que, no fundo,
também chegue a todos os territórios. Muito bem. O tema é longo. Eu sei. Dava aqui algum debate. Bom, nós temos de ter alguma consciência e percepção de que se há área que precisa de tecnologia e se há área que precisa de formação, porque se trabalha com animais, com o solo, se trabalha com o clima e com a imprevisibilidade do clima, é a agricultura. Precisa de muita tecnologia e muita formação. Juntamos a isso um outro ingrediente, que é a sustentabilidade. E juntamos à sustentabilidade, que é uma preocupação da humanidade, um outro ingrediente para quem produz em agricultura, que é a competitividade. Ora, à competitividade ainda juntamos algo essencial para a existência de explorações agrícolas, que é o lucro nas explorações agrícolas. E, portanto, nós temos que ter sustentabilidade, temos que ter competitividade e temos que ter lucro. E isto, de facto, por vezes não é possível, tendo em conta as exigências, as paletes de regulamentos comunitários que existem, de limitações na produção e, obviamente, estar neste mundo de produção, por vezes, é um mundo em que se tenta fugir, porque são muitas as exigências ambientais e condicionalismos para essa mesma produção. Ora, agora voltando ao primeiro tema, porque acho que é importante, acho que é importante, e é a questão da agricultura, naquilo que é os temas políticos nacionais e a ausência dos debates. Se nós todos também tivermos a consciência que a nossa escolha alimentar no dia a dia, essa mesma escolha traz uma agricultura mais pujante, mais rentável e a presença e a exigência de nós todos dessa agricultura no debate político. Falta-nos patriotismo às vezes. Nós portugueses somos sempre um povo patriota, por vezes muitos de nós na escolha e na opção alimentar, nós somos patriotas. A agricultura também se desenvolve porque nós, enquanto consumidores, temos essa primeira responsabilidade em escolher o que é nosso. Ora, agora voltando outra vez ao seu tema. Obviamente, eu posso dar o exemplo dos Açores e eu acho que é isto que queria. Nós nos Açores temos um problema, temos 9 ilhas e são 9 territórios, temos que duplicar tudo. Depois temos que ligar as ilhas por transportes aéreos, transportes marítimos. E padecemos de uma doença que é envelhecimento e despovoamento em algumas ilhas. Precisamos fixar pessoas, essencialmente fixar jovens, evitar que os jovens possam abandonar as ilhas. Há ilhas que isto não se verifica, mas há outras ilhas em que a população está a diminuir e está a envelhecer. E a fórmula de tentar fixar os jovens é desenvolver parques de ciência, ligar a ciência àquilo que é a inovação e a ideia de um jovem. Temos uma Universidade dos Açores que não apresenta todos os cursos, que não tem uma oferta formativa como devia ter e, portanto, muitos jovens estudam aqui no continente. Eu próprio também, enquanto jovem, estudei em Cantábria, fiz um mestrado em Cantábria, ligado à tecnologia leiteira, porque os Açores estão muito ligados ao leite, né? Produzem 31% do leite nacional. E, portanto, desenvolvemos parques de tecnologia para que os jovens, quando voltassem, pudessem ter um apoio de base, um apoio técnico, ter um espaço, ter apoio jurídico também, um sítio onde pudessem desenvolver, sem riscos, a sua atividade. E criamos 2 parques de ciência, criamos um instituto para a inovação, que juntamente com a nossa universidade tem desenvolvido a criatividade e dado asa à criatividade dos jovens. E isso tem permitido que muitos jovens se fixem por novas abordagens ao território e uma diversidade enorme de produtos, não só alimentares. Por outro lado, isso é um aspecto. Por outro lado, utilizando os fundos comunitários, utilizando aquilo que é o PEPAC,
utilizando aquilo que é o PRR e utilizando aquilo que é o POSEI. O POSEI é um programa para as regiões ultraperiféricas e que tem uma vertente de muita coesão. E, portanto, permite desfazer um pouco aquilo que é a distância entre o continente, o Portugal continental, e aquilo que são as regiões insulares. Ora, utilizando estes fundos e convertendo estes fundos também para a fixação de jovens. E neste momento, um jovem ao instalar-se na agricultura tem um prémio de instalação de 55 mil euros. Isso um jovem a tempo inteiro, que se quer dedicar à agricultura. Um jovem que não se dedica a tempo inteiro à agricultura tem um prémio de instalação de 15 mil euros. E qualquer empresa que se instala em meio rural açoriano, através do programa LEADER, tem um prémio à instalação de 18 mil euros. E 95% do território açoriano é meio rural. Aliás, 60% do território açoriano é ocupado com a agricultura e 31% com floresta. Veja o que resta, que não é meio rural. E, portanto, utilizando essas duas vertentes, aquilo que é um apoio ao desenvolvimento de uma criatividade para a fixação de jovens e também os fundos comunitários, acho que estamos a conseguir estancar aquilo que é a sangria da saída de jovens, criando novas oportunidades. E nunca esquecendo que qualquer litro de leite, ou qualquer quilo de carne, ou qualquer quilo de hortaliças produzido nos Açores tem um efeito multiplicativo na economia. É a base para o desenvolvimento de outras empresas. E, portanto, nos Açores nós costumamos dizer, se a agricultura está bem, toda a economia está bem. Aliás, o tema da alimentação e das disponibilidades alimentares perante algumas circunstâncias anormais do mundo em que vivemos é um tema fundamental, e o autoabastecimento alimentar, principalmente em ilhas. Pronto, o nosso sucesso, porque ainda não temos resultados suficientes para isso, estamos a governar há 4 anos, mas a nossa fórmula passa por juntar ciência, utilizando também os fundos comunitários, o orçamento regional, naquela que é uma política pública direcionada para a fixação dos jovens. Muito bem, eu acredito que nessa equação também possa entrar o turismo, eventualmente no Alentejo esse será um dos setores que cresce e que soma à agricultura. O turismo está em alta. Nos mas também não há turismo sem agricultura nos Açores. O turismo em meio agrícola. Filipe, eu a semana passada assisti ao nascimento de uma fundação, curiosamente, numa empresa agrícola na zona da Gulgã, em que o proprietário quis assumir a sua responsabilidade social e então decidiu criar uma fundação para ter impacto social naquela região. E o conceito que ele utilizou é o da filantropia de proximidade, que no fundo é aquilo que as parcerias e os programas e os projetos que são financiados pela Portugal Inovação Social tentam fazer, criar impacto na proximidade. Sim, aliás, essa fundação, estou convencido que pela matriz da sua origem vai ter impactos para além da região, porque o que pretendem fazer é muito inovador em todo o país e pode ser replicado. Sim, sim, sim. E se calhar não custa nada dizer do que estamos a falar, porque sabemos do que estamos a falar. É a Casa Mendes Gonçalves e é a Fundação Mendes Gonçalves. Aliás, a Casa Mendes Gonçalves, para quem não saiba, é, dito assim de uma forma simples, uma fábrica que tem a marca Paladin, que certamente já ouviram falar, entre muitos outros molhos que produzem, até o ketchup para o McDonald's do Iraque, lá fazem. Mas é uma empresa familiar. O Carlos Mendes Gonçalves herdou do pai, mas começou a trabalhar na empresa com 15 ou 16 anos, quando o pai criou a empresa, e tem essa visão de mobilização da comunidade, e sempre o fez. E o que ele fez foi, criou uma fundação e transferiu todo o seu património para o património da fundação. E pretende criar uma escola de impacto, por aí fora. Portanto, eu acho que, este é um excelente exemplo de uma filantropia de proximidade. Porque, de facto... Mas o impacto social mede-se em primeiro lugar nessas unidades, na unidade da comunidade, certo? Mede-se sempre nesse plano.
Porque quando falamos de impacto social, e já agora aproximando do tema, a palavra impacto, ela só se tornou um substantivo no século XX. Ela vinha do campo da medicina. Mas, enfim, não indo tão longe, hoje, quando falamos de impacto, estamos a falar de mudanças positivas que ocorrem na vida das pessoas. De uma forma simples é isto. Quando falamos de impacto social positivo, ele pressupõe sempre que alguma coisa melhorou na vida de alguém ou que melhorará no futuro. Nem que seja que nada mude se a pessoa está bem, no caso da prevenção de doenças, por exemplo. E de outras. E as questões da nutrição e alimentação são essenciais neste aspecto também, e há um subinvestimento nestas áreas em Portugal, do ponto de vista do que é a literacia e da capacidade de acesso a esses recursos. E, portanto, quando falamos de impacto, estamos a falar sempre de melhorias e de mudanças positivas na vida das pessoas e, portanto, não há como fugir das pessoas e da comunidade e das suas relações quando falamos de impacto. Se alguém nos falar de impacto e sair deste plano, está a falar de outra coisa. Portanto, o impacto tem sempre a ver com as pessoas concretas. E essa filantropia de proximidade é um dos objetivos da iniciativa Portugal de Inovação Social. Ela foi criada, a sua face visível é que mobiliza fundos europeus para financiar projetos de inovação social. Mas tem um segundo objetivo igualmente importante, que é dinamizar o investimento social, que é essa filantropia de proximidade. E eu acho interessante já agora estender isto a outro plano, que é dizer-vos que nós podemos entender isto apenas como no plano da filantropia privada, do setor empresarial. Mas a Portugal Inovação Social empurrou um bocadinho o conceito de filantropia para dentro do setor público e hoje também chamamos de investidores sociais e eles próprios se identificam como investidores sociais, os municípios, por exemplo. E quando vemos municípios a intitularem-se de nós somos investidores sociais, é uma mudança de narrativa que será uma mudança de paradigma na forma como o financiamento público também é feito. Portanto, a filantropia de proximidade também pode ser feita no plano das políticas públicas, mesmo ao nível local. E isso é, de facto, uma mudança radical. Não estamos a falar só da comunidade, estamos a falar do setor empresarial. E o que eu tenho sentido nos últimos anos, nos anos mais recentes, tem sido um crescimento muito grande da aproximação dos grandes grupos económicos, das maiores fundações do país, a este tema. Não há dúvida nenhuma de que entenderam que a inovação social e o impacto social que daí pode ser gerado é uma das prioridades no campo da responsabilidade social, digamos assim. E ela está a descolar-se de dentro dos departamentos de comunicação das grandes empresas. Ainda há muitas empresas que têm a responsabilidade social colada à comunicação e ao marketing, mas ela está a sair daí para se tornar um eixo estratégico de atuação. E, portanto, desse ponto de vista, apesar de todas as desorganizações que nós estamos a viver como comunidade, eu penso que o campo da inovação social está a crescer muito, e não é só em Portugal, é em todo o mundo e especialmente na Europa. Claro que depois, se olharmos para os programas que os partidos apresentam a eleições, não vamos encontrar inovação social. Se olharmos para as prioridades que a Comissão Europeia coloca quando faz reavaliação de programas, também não encontramos a inovação social, mas apesar de não estar lá, não sinto que haja vontade ou sequer coragem de tocar na agenda da inovação social para a condicionar, antes pelo contrário. Há um grande apoio sempre que ela aparece, porque mobiliza todas as dimensões relevantes da sociedade. O setor da economia social, o setor público, que prioriza e financia, o setor privado que se envolve, dá competência, capacitação e escala. E, portanto, desse ponto de vista, é uma das chaves do nosso futuro. Tiago, o Filipe acaba de nomear este ecossistema que está sempre presente quando se fala em desenvolver projetos, o setor público, o setor social, o setor privado, sendo que uma das grandes dificuldades é aquela que aqui a Wanda referiu logo de início, que tem a ver com a capacitação para acesso aos fundos. Como é que se capacitam comunidades para entrarem numa lógica que não é aquela a que estão habituados no seu dia-a-dia, as candidaturas, todos esses processos. Aliás, o Portugal Inovação Social desenvolveu um programa, começou por aí, creio eu, de capacitação precisamente por essa dificuldade. Esse é um tema que está a ser
resolvido ou tentativamente. Não, é um tema resolvido. em constante evolução e também com um desenvolvimento sempre incremental, não é? Porque nós não podemos, eu ainda há pouco dizia isso também, nós muitas vezes queremos simplificar, queremos dar um acesso mais fácil, mas noutra parte do dia temos de ter rigor, transparência e vivemos sempre neste binómio, não é? Mas eu acho que os fundos podem ocupar espaços que não estavam a ser ocupados no desenvolvimento local e comunitário. Nós temos uma experiência recente no Alentejo que vos gostava de falar, que tem duas grandes inspirações. Alguns projetos na área da cooperação e uma questão muito concreta das aldeias de inovação Bauhaus, e depois ir buscar muita da metodologia do Portugal Inovação Social. Depois metemos aquilo tudo numa caixa, ouvimos cerca de 200 pessoas e montamos um instrumento novo que se chama Parcerias para a Coesão Não Urbanas e que pretende precisamente em torno de três eixos. Um deles é precisamente a questão das aldeias de inovação, é um tema que temos apresentado muito. Já apresentámos no projeto RAIA este projeto, vamos agora aos Países Baixos apresentar, porque precisamente tem aqui um blend entre várias abordagens e que foi apresentado também em Quintos, como um marco daquilo que tem sido também o trabalho, quer do município de Beja como da incubadora, e por isso foi de facto muito simbólico que nós fazemos já a apresentação lá, mas que pretende precisamente, em torno de uma metodologia participativa, ouvimos muitos agentes, criar instrumentos ou tipologias que fossem de fácil compreensão por um lado, mas também de grande capacitação. Nós inscrevemos lá como um dos objetivos, precisamente, capacitar e criar novos agentes de desenvolvimento local e comunitário. Claro que depois existe uma outra discussão que temos que ter com aquilo que já são as estruturas dos gabinetes de apoio local, da ação local, que desenvolvem o seu trabalho, mas, por exemplo, o Francisco participou em muitas destas sessões. Eu acho que o instrumento que montámos e lançámos 8 milhões de euros a concurso, tivemos 12 milhões de euros de candidaturas, estamos naquela fase difícil de ter que gerir as prioridades, mas apareceram projetos verdadeiramente inspiradores. E às vezes também é por aí, nós podermos, na política pública, na política de coesão, ter alguns processos de experimentação, adequando até metodologias que já existem, que nos parecem relevantes, para podermos chegar a públicos, espaços ou territórios que até aqui não tinham possibilidade de acesso e desenvolver os seus projetos. Houve beneficiários que nos contactos nos disseram: bem, isto é uma tipologia que me vai permitir fazer um projeto que eu tinha pensado há 9 anos, não é verdade? Claro. E isso é muito interessante e relevante. Claro que depois nós não conseguimos ter o mesmo, não conseguimos ter este tipo de abordagem em todas as tipologias. Por exemplo, quando estamos no setor mais da competitividade das empresas, claro, as regras são mais apertadas, precisamente porque a procura também é maior e temos que aí adequar ou pelo nível de inovação ou pelo nível de atuação na economia local, mas são projetos mais rígidos. Quando vamos para aquilo que é o eixo do Alentejo mais próximo, conseguimos ter algum tipo de abordagens que fazem chegar aquela ideia de que os fundos são os promotores da igualdade de oportunidades a mais pessoas. Isso é, de facto, também muito enriquecedor. Angel, vamos olhar para a frente e queria que refletisse um pouco quais são os desafios dos dois lados da fronteira para que esta cooperação continue e tenha mais. O Tiago falou das aldeias da inovação, é isso? Mas quais são os principais desafios que identifica nesse caminho de promover
esta parceria, a Andaluzia e o Alentejo têm muito mais a ver do que os Açores e o Alentejo, por exemplo, em termos do território. Não estou a falar daquilo que são também os projetos individuais e das comunidades. Mas pedia-lhe que fizesse um apanhado sobre esse tema. El mayor desafío para el proyecto, para que luego continúe en el territorio, ahora mismo es la falta de gente en el territorio que tenemos, se traduce luego también en la falta de gente disponible para trabajar en este tipo de proyectos en el territorio. Vemos que todos los agentes, muchos de ellos aquí presentes, les tenemos saturados de trabajo para poder continuar con este proyecto. Cuando vamos presentando el proyecto tiene una parte de actores públicos y una parte de actores privados. La parte de actores públicos, que son autoridades, son técnicos de cámaras, ayuntamientos, no quieren más trabajo. Entonces, es una dificultad, es un desafío que tenemos. El trabajo en red facilita mucho eso. El trabajo en red diferido, que es el que estamos usando ahora, también lo facilita mucho. Tenemos un tablero que estamos usando y cada persona, cuando puede, trabaja en ese tablero. No tenemos que estar todo el mundo en una reunión. Estamos validando ese tipo de desafíos. Pero precisamente el proyecto Raya, una de las cosas buenas que tiene, o que creo yo que tiene, aquí tengo varios parceiros que podrían decirlo también, es que es un entrenamiento, un treino para trabajar en esa red, en ese territorio y que luego pudiera permanecer. Es muy importante para nosotros, ahora mismo estamos intentando 2 proyectos, que esos proyectos salieran y que esos proyectos sean concedidos y que luego un POCTEP, un Interreg o cualquier otro tipo de programa concediera esos 2 proyectos. Pero también es muy importante el entrenamiento, la capacitación de todas las personas del territorio que están adquiriendo para realizar esos proyectos. También hay una actividad formativa con muchos cursos. Comenzamos con fondos FEDER, como fondos amplios para que conocieran todos los instrumentos que existen y cómo se funcionan. Los últimos cursos que vamos a hacer ahora son de compra pública de innovación, algo muy complejo, no sé si estáis familiarizados, es muy, muy complejo. Pero lo vamos a hacer, ¿por qué? Porque también vemos que es algo muy interesante, en este caso para autoridades públicas ligadas al territorio. Sacar un proyecto y entrenar con ese tipo de fondos va a ser muy importante. Es un desafío. Lo hemos dividido en 3. Tenemos una acción formativa para personal técnico, privado y público, una acción formativa para autoridades públicas, que ese va a ser un gran desafío, reunir autoridades públicas para un curso, y tenemos otro que es para personas que estén ligadas a la contratación o a jurídico dentro de las entidades. Nuestros desafíos son, sobre todo yo creo que es la falta de tiempo en unos territorios que están muy despoblados, que la cantidad de trabajo está muy desequilibrado con el personal que disponen toda eso es común en España, en Portugal. Ese es nuestro desafío más grande, más que otro. Obrigada. Eu esgotei o tempo que o João me deu, mas eu não resistia a pedir mais 10 minutos, porque temos uma plateia bem composta que eventualmente pode ter perguntas para colocar aos convidados. Eu não queria desperdiçar essa possibilidade e, portanto, se alguém quiser colocar alguma questão, creio que é este o momento. Está ali o senhor e depois lá atrás. Posso colocar a questão em portunhol? Obrigado. Acho que compreendemos todos. Parabéns pelo colóquio. Sou Alejandro Hernández, da Fundação Maimona, da região de Extremadura, en España. Há uma questão que é estratégica e que é uma preocupação importante, que é um processo histórico de entrada de agentes externos a la agricultura masivamente en el territorio interior de España y Portugal. Esto es ahora un hecho inversor muy interesante, pero está creando una tensión muy fuerte entre
la sostenibilidad y el lucro en esos ámbitos límites. Y creo que es un desafío estructural que se está dando en toda el área rural ibérica, de entrada de capital en una actividad muy delicada. Y ese desafío social, es económico, es ambiental y es cultural, profundamente. Porque además estamos en un área dañada poblacionalmente. Entonces, creo que es un ámbito ideal para la innovación social, por la complejidad, pero quería saber cómo siente el panel este desafío histórico que estamos a sentir no interior da Península Ibérica. Quer dirigir a pergunta a algum dos elementos? Alguém se candidata a responder? Filipe, Tiago? Ou ouvimos outra? Sim. E depois tentamos ouvir as opiniões. Então, está ali atrás. Ora, muito bom dia. Meu nome é Claudino Matos, sou o diretor-geral aqui da associação que está a promover esta Ovibeja e primeiro saudar, obviamente, esta iniciativa que nós promovemos na nossa feira e saudar também o trabalho que muitas das pessoas que estão presentes aí desse lado têm vindo a fazer e têm vindo a defender no âmbito desta questão da inovação social, no qual nós, enquanto Associação de Agricultores, também temos participado. Eu estava a ouvir e estava aqui a pensar cá para os meus botões. Sou uma pessoa aqui originária do Alentejo, há muito tempo que estou no Alentejo, faço a atividade aqui no Alentejo, tanto do ponto de vista enquanto agricultor e enquanto também pessoa associativa e até também ao nível de investigação e desenvolvimento. Portanto, tenho estas valências, passo esta informação para que percebam o que é que eu quero dizer quando vou falar assim. Eu penso que cada vez mais há um afastamento entre o que é o litoral, o que é as zonas populacionais, o que é as zonas de interior. Ainda não conseguimos inverter. E eu parece-me que um dos grandes problemas, e é essa questão que lanço para a reflexão do painel, um grande pilar, que é muito importante para a inovação social, é um pilar político. E nós, nas nossas regiões povoadas, não temos peso político. Temos apenas, aqui na nossa região de Beja, temos apenas 2 ou 3 deputados, e eu parece-me que faz falta para haver verdadeira inovação social, haver alguma inovação no sistema político nacional, de maneira a que a voz de zonas despovoadas, como são as nossas, tenham um papel mais importante e as coisas não ficarem apenas por projetos, por financiamentos que vão e vêm e que as coisas ficam. Portanto, é apenas esta questão de o sistema político nacional deverá ser inovado de maneira a termos maior peso nestas regiões mais despovoadas. Obrigado. Parece-me que essa pergunta ainda é mais difícil do que aquelas que eu coloquei no início, mas está ali mais uma outra questão, se pudermos ouvir, eu depois pedia rapidamente ao painel que tentasse responder. Bom dia a todos, muito obrigado pela vossa discussão e pelas vossas pertinentes respostas também. Eu sou investigadora do CEBAL, do Centro de Biotecnologia Agrícola e Agroalimentar do Alentejo, situado aqui em Beja, e lançava só aqui também, não quero uma grande reflexão, mas abordava aqui, pedia a vossa opinião até, sobre o desenvolvimento do conhecimento e da ciência e como é que também vem a aproximação à inovação social, não é? Porque o desenvolvimento da ciência, principalmente nestes territórios de baixa densidade, e o seu papel e como é que devemos também aproximar mais, que eu acho que faria muito mais sentido, não é? Ter este aporte do conhecimento e do desenvolvimento tecnológico, como também já referiram numa outra vertente, não é? Aqui no painel hoje. Portanto, deixo também aqui um minutinho para cada um poder dar a sua opinião. Obrigada. Obrigada. Eu pedi então aqui que muito rapidamente os nossos convidados tentassem passar por estas questões. Começamos pelo momento histórico
que as duas regiões de ambos os lados da fronteira estão a enfrentar em termos de desafios que são colocados em termos sociais para o desenvolvimento. A questão política, enfim, essa será mais difícil, mas se quiserem também abordar esse tema. E, finalmente, aquilo que todos também acabaram por falar, a importância da educação e da ligação entre a ciência e o conhecimento e estas práticas inovadoras nos territórios. Eu pedi a todos que tentassem abordar os temas com alguma rapidez, claro. Comecei eu, se calhar. Bem, de um ponto de vista desta relação ibérica, é cada vez mais fundamental. E de um ponto de vista do grupo onde eu trabalho, nomeadamente das fundações, nós temos hoje em dia programas ibéricos. Já pensamos em programas educativos ibéricos, portanto, somos cada vez... há muito mais sinergias quando pensamos de um ponto de vista ibérico. Este programa, o EDP Energia Solidária, que tem 1 milhão de euros para Portugal e 1 milhão de euros para a Espanha, portanto, o objetivo é que haja, de facto, hajam mais sinergias ibéricas. E, portanto, para nós, já faz parte da nossa cultura e do nosso ADN pensar de uma forma ibérica. E esta discussão faz cada vez mais sentido, do ponto de vista dos temas ibéricos. Do ponto de vista da educação e da investigação, como eu referi, a educação é um dos nossos pilares de atuação das fundações da EDP em Portugal e em Espanha, e estamos a trabalhar de uma forma muito consciente neste tema. Os jovens são o futuro, e usando este lema, mais futuro, mais impacto social, eu acredito plenamente que o futuro constrói-se com mais inovação social a todo o nível. Eu vejo a inovação social como algo transversal à sociedade. Só assim é que conseguimos fazer estas mudanças. E, portanto, acredito claramente que deve ser feito um maior investimento, e do lado da Fundação EDP trabalhamos realmente para um maior impacto e apostamos claramente na educação. O tema de político, não consigo ter uma resposta, mas concordo consigo que é necessário haver aqui mais peso político. Agora, eu acho que, independentemente do peso político, acho que todos nós, como cidadãos, temos aqui um papel ativo e acho que começamos por aí. Eu acredito muito que cada um de nós pode fazer a diferença, seja nas coisas mais simples. E o empoderamento às comunidades é um tema fundamental. E vamos conseguir fazer a mudança com este empoderamento às comunidades e apoiar também o desenvolvimento dos territórios do interior. Acho que é assim. Acho que não, eu sou muito sincera, acho que não é ficar à espera de grandes decisões políticas, acho que é com o apoio das organizações, incubadoras, ONGs, etc., fundações, que conseguimos fazer a mudança. Porque fortalecer uma sociedade civil que consegue dúvida, depois promover essa mudança. Sr. Secretário Regional, talvez esta questão da política das regiões mais periféricas tenha algum contributo a dar? Sim, bom, eu fiz parte da Comissão Parlamentar de Agricultura durante 5 anos no Parlamento da República e, de facto, o tema levantado é um tema pertinente e muito importante. Um tema que não se fala não existe. E eu volto outra vez à comunicação social. Nós hoje, provavelmente aqui, na feira vão receber os 2 candidatos, da AD e do PS. Eu gostava de saber se algum jornalista vai fazer uma pergunta ligada com a agricultura ou sobre o debate de ontem, que não se falou sobre agricultura. Bom, essa é que é a questão. Uma feira de agricultura, em que, de facto, é excepcional, é um sucesso, o número de empresas, o que está aqui em exposição para o mundo, e provavelmente não vai haver uma pergunta sobre a agricultura, nem uma resposta sobre a agricultura. Vai ser sobre o ataque de ontem, pessoal ou não, enfim. E, portanto, começa por aí. O tema não é um tema mediático. E só se fala na comunicação social quando há uma manifestação de agricultores. É que o tema é. Portanto, há aqui tem uma responsabilidade de todos nós, desde logo da comunicação social, em colocar o tema na agenda. Porque a agenda política é feita muito pela agenda da comunicação social. Bom, não vale a pena esconder isso. Pelo imediatismo. Ora, na Comissão da Agricultura, aquilo que eu aconselho é que as organizações de produtores possam procurar mais a Comissão da Agricultura, levar os seus problemas e exigir que os temas subam a plenário. Porque grande parte dos temas ficam na Comissão.
e não sobem a plenário. Se não sobe a plenário, não tem uma visibilidade que tem uma comissão. Também só sobem a plenário por iniciativa de algum partido ou por via de uma petição pública. Pois, que, enfim, não, mas é que os instrumentos também não são. Repare, mas é que não há nenhum político que se vai negar a que uma organização de produtores, uma associação, uma cooperativa, possa apresentar uma iniciativa e exigir que essa iniciativa suba ao plenário. Eu acho que nos falta isso. Não é pelo facto de haver menos produtores que o tema é menos importante. Não, o tema continua a ser mais importante, mesmo havendo menos produtores. E, portanto, há que procurar, de facto, as organizações políticas, obviamente, porque a decisão política... Bom, os recursos financeiros são limitados. Nós somos um país rico. Governar é optar. Ou os recursos financeiros ou vão para aqui ou vão para ali. Se só se opta pela espuma do dia em resolver o problema imediato e não o problema de fundo, esse é um problema que isso significa que nós não temos futuro. E, obviamente, não apostar na agricultura, nas agroindústrias, na sustentabilidade, em novas fontes de proteína, nas questões ambientais, obviamente, não é apostar no futuro dos portugueses. Filipe. Vou tentar ser rápido, vou tentar tocar superficialmente nos três temas de que aqui falaram. Queria começar por dizer que no campo da inovação social, a Portugal Inovação Social está a trabalhar formalmente em consórcio com o governo espanhol e estamos a trocar experiências para tentar que a Espanha tem um contexto muito diferente da forma como se organiza geopoliticamente e também como administra os fundos europeus. E, portanto, a experiência portuguesa está, neste momento, estamos a trabalhar diretamente com o governo no sentido de que venha a ser criado em Espanha um Centro Nacional para a Inovação Social que possa ser agregador de experiências. Portanto, essa é a primeira nota, é superficial, depois podemos conversar um pouco mais. Mas estamos a trabalhar com Espanha, tal como estamos a trabalhar com França e com a Suécia. E, na verdade, com praticamente todos os países europeus, porque a experiência portuguesa é pioneira. Há 10 anos que trabalhamos em inovação social com fundos europeus, os outros países estão agora a chegar lá porque a Comissão Europeia tornou obrigatório que todos tivessem uma prioridade de investimento e, portanto, eles procuram a experiência de quem começou mais cedo. E nós estamos a aproveitar também a experiência que têm de outros movimentos que podem ajudar a desenvolver o país. E já agora, se me permitem, e agora eu vou suspender o tempo que estou a gastar porque quero dizer outra coisa fora destes temas e já volto a eles e prometo que farei um pitch de 1 minuto em relação a algumas coisas. Quero dizer o seguinte, porque estas coisas têm nomes e vale a pena dizer. Nós tivemos um programa pioneiro e estamos aqui hoje sentados a falar de inovação social e estamos aqui sentados a convite da ISPA e com a ACOS, é porque há pessoas que foram essenciais neste processo. Pessoas que não aquelas que diretamente executam esta política pública, mas que a permitiram e incentivaram. Nomes: Miguel Poiás Maduro, que foi o ministro que na altura criou a Iniciativa Pública Portugal Inovação Social. Maria Manuel Leitão Marques, a ministra que depois, num governo socialista muito diferente, pegou nesta ideia do governo anterior, a desenvolveu e amplificou. 3. Ana Abrunhosa, a ministra que permitiu a transição do Portugal 2020 para o Portugal 2030. E já agora, para estarmos aqui no Alentejo, não estaríamos sem uma pessoa que se chama Tiago Teotónio Pereira, que está aqui sentado ao meu lado, porque é preciso dar um nome às pessoas. Foi o Tiago que acreditou na inovação social e que a ancorou no Alentejo, no Portugal 2030, e que garantiu que fosse esta a única região do país que tem a inovação social como prioridade de investimento. Portanto, do seu a seu dono. E já agora, se me permitem juntar mais uma peça neste puzzle, quero juntar uma pessoa da minha equipa, que é o Francisco Fragoso, que está ali sentado, que muitos de vocês conhecem, que é o representante desta iniciativa pública no Alentejo há 8 anos, como eu sou presidente, e sem ele também não era possível estarmos aqui e com a rede que ele vai criando. E, portanto, eu gostava de deixar aqui pelo menos esta homenagem a pessoas que eu considero que foram essenciais para chegarmos a este palco e podermos falar de inovação social. Agora uma volta rápida por estes assuntos. E agora vai ser mesmo rápido. Fazemos assim, vou-vos fazer um pitch de 1 minuto sobre o que eu acho que é o futuro da inovação social, a partir da experiência que tenho. Do ponto de vista temático, convergência com o ambiente, que até agora tem andado descolado. Saúde mental, primeira infância, desemprego, porque estamos à beira de uma crise terrível de desemprego tecnológico, provocado pelas tecnologias, e aqui neste território temos 2 camadas. É o problema
da baixa densidade, do afastamento dos centros e temos o problema da tecnologia. E envelhecimento. Do ponto de vista metodológico, incubação. Já agora, se me permitem o gancho, estamos aqui a convite da ISBA. No Alentejo, temos 37 candidaturas já aprovadas no Portugal 2030, representam 6 milhões de euros, mais 1,5 milhão de euros de investimento social de outras entidades. Desses 37 projetos, 6 são incubadoras de inovação social e um deles é esta. E estas incubadoras são âncoras no território essenciais para dinamizar o empreendedorismo de base local e trazer a comunidade a este processo e também mobilizar investidores e também mobilizar os municípios. Do ponto de vista metodológico, tecnologia, sem dúvida nenhuma, parcerias intersetoriais, o envolvimento da comunidade, avaliação de impacto. Do ponto de vista do financiamento, mais investidores privados, que é uma evidência, novas metodologias de financiamento e de investimento, por exemplo, com acordos de partilha de receitas, o chamado investimento de impacto, e contratualização de resultados, foco no impacto, muito bem escolhido este tema. Não contratualizar atividades, mas impactos, ou seja, melhorias, transformações na vida das pessoas. Do ponto de vista do contexto, o que vem acontecendo e vai acontecer no futuro imediato, um alargamento do ensino para incluir também os temas ligados ao setor da economia social e à inovação social como finalidade e como método. Relativamente à investigação, sem dúvida nenhuma, está cada vez a aumentar mais a investigação sobre temas de inovação social. Permitam dizer que a nossa moderadora é uma das distintas investigadoras do país nos temas da inovação social, com trabalho publicado, reconhecido e que influenciou diretamente a evolução da política pública em Portugal. E isso está a acontecer, mas tem que acontecer mais. Sim, a inovação social não se vai consolidar sem que a ciência possa ajudar a fazer esse caminho e também a validar resultados e a permitir que eles sejam disseminados para outros territórios. Portanto, sem dúvida nenhuma. Tem que evoluir também a forma como a comunicação social olha para estes temas. Já agora, temos que criar em Portugal o Estatuto de Empresas Sociais e relativamente às políticas públicas. Em sociedades democráticas como a nossa por enquanto, e bem, os políticos reagem à voz do povo e da comunidade. E se há uma coisa que a inovação social nos ensina é que se nós não nos calarmos e se gritarmos todos juntos, tem impacto. Agora, não faz nenhum sentido termos um programa de política pública com fundos europeus e fundos nacionais a financiar projetos que testam soluções inovadoras para problemas que são de todos e as políticas públicas andarem ali ao lado, ignorando que isto está a acontecer, seguindo o seu caminho com soluções que não são tão eficazes nem tão eficientes. Portanto, se há desafio que nós temos e que eu assumo como prioritário para mim, como gestor público, é criar uma ligação efetiva entre esta experimentação que está feita nos territórios e as políticas públicas para que os impactos possam chegar a todos aqueles que precisam. Portanto, a minha recomendação é que não nos calemos. Pronto, largamos o Filipe. E agora, rapidamente, o Filipe fez uma maldade nova, mas fez a maldade que já lhe é conhecida, que deixou muito pouco tempo, espaço e margem para quem vem a seguir. Isso é absolutamente... só passando de forma muito... E depois já vou chegar aqui ao ponto de confluência com Portugal Inovação Social, mas só para tentar passar por cima das questões que nos fizeram. Dizer que o maior desafio do Alentejo neste momento também se prende um bocadinho entre litoral e interior. Também se prende muito em relação à sua coesão interna. Porque nós temos, no território do Alentejo, um subterritório que é o Alentejo Litoral, que tem uma percentagem de 130% do PIB per capita, e depois temos o Alto Alentejo com 73% do PIB per capita. E é aqui, é no meio disto que nós temos que fazer acontecer e temos que adequar instrumentos. E diria eu também que teríamos que adequar os círculos eleitorais. Porque só há duas organizações que ainda se regem por distritos e são muito curiosas, que é a política e o futebol. Tudo o resto já está mais ou menos notizado, não é? E é uma organização com a qual nós já vivemos bem e já percebemos que criámos, através da estruturação, pelas comunidades intermunicipais, pelas redes de colaboração que aí foram constituídas, um círculo administrativo que já é mais ou menos sólido e onde já há experiência e que se calhar valia, sem a necessidade de mexermos na Constituição, notizarmos os ciclos eleitorais. E aí o Alentejo já teria mais representação. Se fizerem as contas da distribuição dos círculos eleitorais por nudes, o Alentejo passava a ter mais do que os 8 deputados que neste momento tem.
pode passar por aí. Mas aqui está, o grande desafio é nós também podermos aliar a coesão interna do nosso território com a competitividade. E com isso temos que fazer escolhas. Quando nós olhamos para a distribuição também em subterritórios da despesa que têm para o ID, vemos que também aí há grandes assimetrias. O Alentejo Litoral, que é a região mais rica do Alentejo, é a que menos investe ou que tem menos percentagem de despesa em ID no seu PIB. Porquê? Porque tem uma grande parte na questão produtiva, mas a montante disso há muito pouco desenvolvimento. O Baixo Alentejo investe cerca de 20 milhões de euros de ID no seu produto subregional, mas é sobretudo investimento privado, tem pouco investimento público ainda comparativo. Então é aí, chamando também um Instituto Politécnico, as entidades públicas, que temos que investir. E isto prende-se com fazer escolhas e cumprir estratégias. E não é por acaso, aqui na parte do cumprir estratégias, que o Alentejo colocou o eixo autónomo da inovação social. É porque alguém antes de mim, e justiça seja feita, inscreveu na Estratégia Regional de Especialização Inteligente a inovação social como um eixo do seu crescimento. E isso fez com que quem viesse a seguir, como é o meu caso, eu só tive o privilégio de cumprir essa missão, pudesse inscrever esse eixo autónomo. E ainda bem que o fizemos, Filipe. Sabes porquê? Porque neste momento o tempo está-nos a dar razão, porque no programa do Alentejo é o eixo que tem maior compromisso, é o eixo autónomo da inovação social e é aquele que foi sinalizado já na reprogramação com o seu reforço. E por isso, se nós cumprirmos a estratégia, no final do dia também vamos colher os resultados. Claro que vamos ter que fazer escolhas e vamos ter que ter projeto, porque se não tivermos projeto, vamos ter territórios cada vez mais débeis e mais próprios. Se tivermos projeto, vamos ter esperança e vamos conseguir ter inovação. Deixem-me só assumir novamente aqui a posição de moderador e pedir ao Ángel que seja breve na resposta para conseguirmos não extravasar muito o tempo. ¿El qué? Yo voy a ser muy breve porque pido disculpas, pero solo entendí a mi compañero de España. Tengo mucho interés porque percibí algo más de la amiga de Sebald para la relación con la ciencia y el territorio, pero no conseguí percibirlo. En cuanto a lo que hablaba de agentes externos que lleguen a los territorios, en lo que yo he percibido en la zona transfronteriza, no hay un peligro como puede estar pasando en otros, como decía Tiago, quizás zona costera o el sur de la zona nuestra del proyecto Raya. Sí que hay que tener precaución, pero tampoco cerrarse. También tenemos que acostumbrarnos a que las zonas rurales tienen que cambiar. Lo estamos viendo. Entonces, ese cambio, el problema es cuando ese cambio viene demasiado rápido y cuando ese cambio viene externo y se mantiene externo. O sea, si viene de fuera y se queda allí, puede llegar a estar bien, pero siempre precaución, es lo que podría decir. Ha sido corto, não? Sim, obrigada. Obrigada e obrigada a todos pela presença, aqui em nome também dos promotores deste evento. E eu também quero agradecer em nome pessoal o convite para estar aqui pela terceira vez. É sempre muito enriquecedor, aprendo sempre sobre um tema que me é muito caro. E deixa-me só esclarecer uma coisa. Eu fui jornalista durante muitos anos, mas não sou jornalista. Há 10 anos que não entreguei a minha... Quer dizer, nunca deixei de ser jornalista e, portanto, não vou responder em nome da comunicação social. Gostava apenas que também compreendessem que, sinal dos tempos e da evolução, a comunicação social é também vítima daquilo que a agricultura é, a necessidade de lucro. E muitas vezes o lucro é medido por audiências e as audiências vão atrás daquilo que é preciso. Eu não estou aqui a assumir a defesa de ninguém, apenas dizer que há bons profissionais e maus profissionais em todas as áreas e todos os setores e aquilo que devemos todos lutar é porque a nossa comunicação social continua a existir, continua a ser livre e continua a dar eco e a questionar e a fazer contraditório a todos os poderes públicos. É o fim, creio eu. Obrigada e obrigada a todos e espero que tenham uma ótima feira e pensem todos em impacto, em futuro
e também em agricultura e na Ovibeja, já agora.